Oração inicial. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado pelo dom da vida. Hoje vamos estudar como Jesus usou a Bíblia para fugir da tentação do diabo. Nos ajude a entender esse tema. É o que te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Domingo, 12 de dezembro. Ano bíblico. Hebreus capítulos de 1 a 3. Lição de hoje. Está escrito. Leia Mateus capítulo 4 versículos de 1 a 11. Como Jesus respondeu às tentações de Satanás no deserto e qual é a lição importante para nós em sua resposta. Mateus capítulo 4 versículos de 1 a 11 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Resposta: Está escrito. É importante conhecer as Escrituras. Jesus não discutiu com Satanás nem o rebateu. Ele simplesmente citou as Escrituras, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4 versículo 12. Em cada caso, a palavra que ele citou era de Deuteronômio. É interessante que Jesus, no deserto, tenha escolhido citar textos que foram dados a Israel também no deserto. Na primeira tentação, Jesus se referiu a Deuteronômio capítulo 8 versículo 3. Moisés contava ao antigo Israel como o Senhor havia provido para ele no deserto o maná e outros recursos, como parte de um processo de refinamento, enquanto procurava ensinar-lhe lições espirituais. Uma dessas lições é que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4 versículo 4. O Senhor lhe deu alimento físico, mas também o espiritual. Não se pode pegar apenas o primeiro sem o segundo. Jesus usou a imagem do pão como transição para Deuteronômio e para repreender Satanás e a dúvida que ele tentou despertar. Na segunda tentação, Jesus citou Deuteronômio capítulo 6 versículo 16, em que Moisés falava ao povo da rebelião em Massá. Êxodo capítulo 17 versículos de 1 a 7, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. A expressão pôr à prova pode significar tentar ou testar. O Senhor já havia mostrado, repetidamente, seu poder e disposição para lhes prover. Ainda assim, quando houve o problema, eles clamaram: Está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo capítulo 17 versículo 7. Jesus utilizou essa história para repreender Satanás. Na terceira tentação, Satanás procurou fazer com que Cristo se curvasse e o adorasse. Que revelação aberta e flagrante de quem ele realmente é e do que realmente queria. Em vez de debater, Jesus repreendeu Satanás e novamente voltou-se à palavra de Deus em Deuteronômio, em que o Senhor alertava seu povo sobre o que aconteceria caso se afastasse e adorasse outros deuses. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a ele e jurem somente pelo nome dele. Deuteronômio capítulo 6 versículo 13. Como podemos extrair mais poder para a nossa vida do estudo da Bíblia, a fim de refletirmos mais plenamente o caráter de Jesus e, como ele, resistir às tentações do inimigo? Oração final. Pai amado, muito obrigado pelo estudo de hoje. Hoje aprendemos que não devemos dialogar com o diabo, e devemos fazer o que Jesus fez, usar a palavra para fugir da tentação. Assim como o salmista falou um dia: Cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.